Às vezes você fala assim, ah não, eu não tenho meu pai, mas de repente você tem um irmão, a sua mãe, você tem pessoas que você pensa assim, se essa pessoa é tudo pra mim, era o que era comigo, meu pai era meu Deus também. Então ele ocupava o primeiro lugar na minha vida. Então, enquanto você tiver pessoas que ocupam o primeiro lugar na sua vida, como que Deus vai ocupar o primeiro lugar? Você tem que remover essas pessoas do primeiro lugar para que Deus esteja no primeiro lugar. Como que você faz isso? Eu lembro que eu não conseguia nem pensar na hipótese, por exemplo, do meu pai morrer. Assim, não conseguia pensar. E pensa comigo, se tem uma coisa que é certa nessa vida, é que um dia todos nós vamos morrer, né? Então, se você tem uma pessoa e que você pensa assim, eu não consigo, se morrer vai ser o fim da minha vida, é por isso mesmo até. Identifiquei. Identificou, foi? Sim. Entendi. Por quê? Porque você... Aquela pessoa sendo o centro da sua vida, o primeiro da sua vida, quando aquela pessoa morre, a sua vida acaba. Por isso que tem pessoas, eu conheci pessoas que elas tinham pessoas muito queridas na vida delas, que morreram e a vida delas acabou. Elas até adquiriram doença por causa de tanto luto, sabe? De tanta tristeza, ficaram doentes. Da alma ser tão entristecida. Por quê? Porque aquela pessoa muito amada era em primeiro lugar. Agora, quando você remove pessoas do primeiro lugar na sua vida e coloca Deus, é assim, eu lembro quando eu perdi a minha mãe, que eu me apoiei em Deus. Deus era o meu apoio e eu sempre falava, Deus, eu perdi a minha mãe, mas eu tenho o Senhor. O Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai tirar a minha dor, o Senhor vai me guiar. Agora, daqui pra frente, eu não sei como que vai ser, mas o Senhor é comigo. O Senhor vai me dar a força que eu preciso. Olha só, olha como é inteligente você ter Deus nessa posição, de primeiro da sua vida. Então, Gerald, por isso que você tem que tirar, você aí que tá assistindo, você tem que avaliar a sua vida e ver se você tem pessoas aí no primeiro lugar. A gente recebeu um comentário aqui, quando a primeira pessoa, a pessoa que tá ali no primeiro lugar é a gente mesmo. A Mariane Macedo comentou aqui. Pois é, e aí? Quero fazer tudo do mesmo jeito. É justamente isso. Quando geralmente a pessoa tem a si mesmo como primeiro lugar, não diria nem como prioridade, mas ela carrega um pouco de egoísmo e ela também carrega um pouco de olhar muito para o seu próprio umbigo. E é o que a gente mais tem visto hoje em dia, né? As pessoas em si, elas olham muito para a sua vida e esquecem, de repente, daquele familiar que tá ali do lado. Você vai na rua, por exemplo, você tá andando ali numa calçada, as pessoas estão focadas em si mesmos, estão focadas na sua vida, aí ele de repente tropeça, pisa no seu pé, sai andando, né? Antigamente ainda tinha aquele hábito assim, desculpa, perdão. Às vezes a gente vai guardar ranço. Ela não se preocupa com ninguém, ela não tá nem aí pra ninguém, ela não mede, por exemplo, as atitudes dela em relação a algo que ela quer, ela atropela quem tiver na frente dela porque ela tá focada somente naquilo que ela quer. E um ponto que a senhora até já respondeu, mas pra frisar, às vezes a pessoa ela não consegue identificar que tem alguém que esteja em primeiro lugar na vida dela. E é o ponto que a senhora falou, que você tem que parar e pensar, se aquela pessoa faleceu, aquela pessoa me decepcionar, ou aquela pessoa me abandonar, às vezes é casada, namora, se o seu namorado deixar você, como que você vai ficar? Eu vou ficar desestabilizada, eu não posso nem pensar. Não quer nem pensar no assunto. Eu lembro só de pensar. E quando eu entreguei de verdade o meu pai, é isso que é interessante, né? Porque essa entrega, ela é muito espiritual, ela é muito interna. É muito pessoal, né? É muito pessoal. A pessoa tem que decidir, porque às vezes ela fica esperando que Deus venha tirar. E mas é Deus algo não vai que ninguém tomar vê, isso. Vanessa. Ninguém vê.
sabe? Ninguém vê aquela sua decisão, ninguém vê aquilo ali que está acontecendo. É você que vê, é Deus vê também. Então, eu lembro que quando eu tomei a decisão e eu falei, não, meu Deus, eu coloco o Senhor em primeiro lugar. E eu pensava no meu pai falecendo, por exemplo, e eu pensava assim, olha, quando acontecer, a minha força é o Senhor que vai me dar, porque o Senhor está em primeiro na minha vida. Então, eu tinha paz. Eu tinha paz, por quê? Porque eu estava confiando, e você coloca essa confiança em Deus. E isso é muito legal. É que a senhora pensava a mesma coisa, o mesmo pensamento de antes, mas mudou o interior. Mudou. Antes era um medo, era um pavor, meu Deus, o que eu vou fazer? Muito, não tenho me, muito não me disso. vejo sem meu pai. Agora não. Se eu perder meu pai, eu tenho um pai maior. Eu tenho quem vai me consolar. Então mudou dentro. É ali que a pessoa vê que realmente ela entregou.